Paulo, a equipe do Cine Refluxos, me pediu para selecionar um filme sobre essa relação de cinema e política, eu fiquei um pouco na dúvida. A princípio eu queria escolher um filme mais atual, né? Assim como a Beatriz Furtado na semana passada exibiu um filme bem atual. E eu acho que essa escolha minha, essa seleção, também faz parte de um gesto de tentar pensar a atualidade desse filme. Né? A gente vive um momento em que essa questão da política está muito em voga, né? Pelas manifestações, por toda essa maluquice que a gente está vivendo no Brasil, né? Com a iminência da Copa, as manifestações, né? Acho que nos últimos 12 meses e tal, no último ano, né? Nós brasileiros estamos vivendo um momento em que a gente está reavaliando a nossa posição política no dia a dia. E para nós, como realizadores, como cinéfilos, também me parece interessante como, de alguma forma, a imagem, o audiovisual, reflete sobre esses sentidos políticos. Né? Ainda mais hoje com as câmeras celulares, né? Com as câmeras portáteis, a gente vê pelo YouTube, por essas plataformas aí da vida, um sem número de imagens sobre as manifestações. E eu tendo a ter um certo recuo crítico, uma reflexão sobre a potência política dessas imagens. Ainda que eu entenda esse movimento que leve a essas pessoas amadoras, semiprofissionais, profissionais, a filmarem, a gravarem essas manifestações, mas me parece que essas imagens, muitas dessas imagens são muito pouco potentes, apesar de uma grande gravidade, né? São imagens permeadas por esse sentido de urgência. A gente vê coisas muito graves ali acontecendo, mas eu fico pensando, percebe, num certo recuo que me faz pensar qual é a potência política dessas imagens, né? Como filmar esses eventos, como fazer imagens políticas, né? Qual é o sentido dessa política através da imagem, né? Então, até por conta disso, eu resolvi então escolher esse filme do Joaquim Pedro, Os Inconfidentes, um filme de 72, se não me engano, né? Um filme feito há quase 40 anos. Mais de 42. Então, mais de 40 anos, né? Eu nem era nascido, para você ver como é velho esse filme. Mas, curiosamente, a arte, a cultura tem esses paradoxos. Esse velho filme sobre Inconfidência me parece muito atual. Me parece trazer muitas lições para a gente pensar o Brasil de hoje. Eu não sou um historiador, não vou dar aula aqui de Inconfidência Mineira. Então, o que me interessa em trazer esse filme para a gente discutir é como o cinema consegue refletir sobre questões políticas e sobre questões históricas através da imagem. Através da imagem, é isso que me interessa aqui. E, curiosamente, eu penso esse filme como um filme muito atual. Assim como o Joaquim Pedro. Então, tem uma dobra aí que eu queria começar com isso. O Joaquim Pedro, quando ele fez esse filme em 1972, esse é um filme sobre Inconfidência Mineira. Mas, claramente, o que me surpreende nesse filme, eu acho que o que sobrevive nesse filme, é que o Joaquim Pedro utilizou a Inconfidência Mineira para claramente falar do Brasil da época, do Brasil dos anos 70. A principal preocupação do Joaquim Pedro não era tanto dar a ver a Inconfidência, mas tentar ver os paralelos da Inconfidência Mineira, um olhar para a Inconfidência Mineira em relação a um conjunto de questões que o Brasil estava vivendo, o Brasil e o cinema brasileiro, estavam vivendo nesse momento do início dos anos 70. Acho que essa é a chave para entender esse filme. Então, ao mesmo tempo, o meu gesto é, assim como o Joaquim Pedro utilizou esse recurso da história para falar do presente, eu acho que, curiosamente, a gente também pode entender esse filme também para entender um pouco dos desafios do cinema brasileiro e do Brasil de hoje, 2014. Que o Brasil estava vivendo sobre censura e o Joaquim Pedro queria fazer um filme sobre o Brasil de 1972, só que ele não podia fazer isso. Ao contrário do que a gente vive hoje, a gente... Bom, tudo bem. Uma outra questão que até estava conversando com o Luiz Rosenberg Filho, que veio aqui a Fortaleza na semana passada, foi homenageado no Cineop. Ele defende a ideia de que se a geração dele sofreu uma ditadura dos militares, hoje existe uma ditadura de mercado, em que as pessoas até têm um espaço para falar alguma coisa, mas esse espaço é muito pequeno. O mercado, ele tem uma certa ditadura do capital ou do mercado que
domina a comunicação hoje no Brasil e no mundo. Mas, a parte dessa questão, hoje, mal ou bem, a gente pode, né, produzir e falar o que a gente quiser sem que a gente seja torturado por conta disso, né? Nos anos 70, não. Então, a primeira questão desse filme é... Eu acho que esse filme não pode ser visto sem esse dado, né, da ditadura, né, do clima político da época que o Joaquim Pedro tinha, e que ele não podia falar de forma direta e de forma clara o que ele sentia sobre o Brasil. Então ele teve que fazer uma espécie de metáfora, não sei se esse termo é propriamente adequado, mas ele fez uma referência então à Inconfidência Mineira para falar do Brasil da época, né? Então, como é que esse filme foi feito? A Embrafilme, né, na época tinha lá a Embrafilme que produzia os filmes brasileiros. Ela lançou um edital, né, porque por conta do aniversário de 150 anos da independência do Brasil, que é 1822, né, então por conta dos 150 anos da independência do Brasil, a Embrafilme, o órgão governamental lá de cinema, abriu um edital para filmes históricos. Era uma oportunidade de 150 anos da independência do Brasil, então revisitar, né, a gloriosa história do Brasil, né? Esse edital, né, e outras ações permitiram, por exemplo, que filmes como Inconfidência ou Morte, um filme do Carlos Coimbra, no mesmo ano? Do mesmo ano, porque esse filme do Carlos Coimbra nem chegou a ganhar esse edital, né? Mas ele pode ser associado também a esse movimento de filmes históricos surgidos aí desse período, né? Há filmes então que iam falar sobre a história do Brasil de um ponto de vista oficial, um ponto de vista didático, oficial, com o grande representante desse filme seja esse filme do Carlos Coimbra, com Tarcísio Meira, que era o Dom Pedro. Ah, você viu? Confidência ou Morte, talvez seja o filme que mais represente esse cinema oficialístico, didático, né, que vai representar exatamente o ponto de vista dos livros de segundo grau ou de primeiro grau da história do Brasil. Aqui esse filme do Joaquim Pedro, ele faz então uma dobra subversiva. O que me interessa nesse filme é que eu considero um dos filmes mais subversivos da história do cinema brasileiro. Que dentro desse modelo, quer dizer, financiado pela Embrafilme, né, financiado pelas estruturas oficiais do governo brasileiro, né, ele faz um filme, ao mesmo tempo, extremamente descritivo, né, do que foi a Inconfidência Mineira, né, e ao mesmo tempo, né, o filme tem um recuo muito curioso, uma estratégia muito curiosa, que ao mesmo tempo, né, sem deixar de ser absolutamente descritivo e fiel aos fatos da Inconfidência, né, ele faz um filme extremamente subversivo, né, que vai oferecer um outro olhar, né, sobre a construção de uma nação e da construção de um país. Então, para construir o filme e o roteiro do filme, foram utilizados os, né, ipsis literis, né, a palavra, a gente também pode comentar como a palavra é usada nesse filme, né, foi usado ipsis literis, né, os atos da devassa, né, os autos da devassa, né, e o que a gente tem de fato, de documentos, fatos sobre a Inconfidência Mineira, né, são a partir desses manuscritos. E é exatamente isso, palavra por palavra, que Joaquim Pedro utiliza nesse filme. Né? Então, o governo militar, a censura, né, esse filme não teve nenhum problema na censura, ele foi passado, né, a censura aprovou o filme sem nenhuma modificação, né, porque todas as palavras utilizadas no filme foram diretamente de um documento, né, que são os autos da devassa. Né? Então, a censura era feita só pelo roteiro? Não, depois, é o contrário, a censura no Brasil era depois que o filme ficasse pronto. Não havia censura na época da produção do roteiro. Podia filmar o que você quisesse, inclusive um patrocínio da Embrafilme. Teve filmes, por exemplo, Pra Frente Brasil, filme famoso Roberto Farias, de 82, né, que associava, em 82, o Roberto Farias associava tortura política e a Copa do Mundo de 70. Enquanto a gente vivia num clima eufórico de Pra Frente Brasil em 1970, o pau comia solto, né, dando um outro lado desse clima ufanista. E aí o Roberto Farias lançou esse filme em 82, na Copa do Mundo de 82, em que a gente vivia um grande momento, uma grande euforia com a seleção nacional, que acabou perdendo a Copa. Né? E hoje, em 2014, percebe? A gente pode ver esse filme, um filme que eu poderia ter selecionado aqui também, poderia ser o Pra Frente Brasil. Aí, voltando aos Inconfidentes, o que o Joaquim Pedro fez foi diferente, então, do Roberto Farias, né? Que
jogou no ventilador e vamos ver o que queria dar, né? O Joaquim Pedro fez uma estratégia que utiliza a ironia, percebe? Então o filme ele tem várias camadas. Na sua superfície, ele é um filme quase didático, descritivo sobre o que é Inconfidência Mineira, percebe? A gente vê lá então os personagens, os atores, segundo esse texto oficial que são os autos da Devassa, né? Mas por outro lado, então, né, a gente vai vendo então outras camadas do que seja o filme, né, ligado então ao que eu chamaria de uma ironia. O filme é uma comédia, ou seria uma farsa, né? O filme é uma farsa, em que então todo esse movimento lá da Inconfidência Mineira, né, a liberdade do Brasil e os heróis que lutaram pela liberdade, pela independência do Brasil vão ser desmistificados, né? Não tem uma visão heroicizante, grandiosa, né, da Inconfidência Mineira, né? Os fatos são apresentados, essa pesquisa histórica, né, nos permite ver então uma visão da Inconfidência Mineira muito diferente dos manuais de história, né, e que esses personagens são muito mais próximos de homens comuns, com as suas inseguranças, com os seus medos, com as suas traições, com as suas ambições, né? E o que a gente percebe na verdade é o quão patético foi esse movimento. Não sei se vocês concordam comigo, né? Mas fica parecendo assim um clube, né? Um clube assim de uma revolução de alcova que eles querem fazer, né? 5 ou 6 pessoas ali que acham que vão transformar a história do Brasil, quando no fundo são meninos mimados. São quase meninos mimados, imaturos, né, que não têm nenhum projeto de país, né? A primeira questão que se coloca é não se tem um projeto de país, né? Esse grupo e esses personagens representam várias facções e grupos, né, insatisfeitos com a coroa portuguesa, né? Um padre, um general, né, um poeta, os intelectuais, artistas, né? O outro que era desembargador, né? Você tem ali personagens que compõem grupos, né? O alferes, né? Mas ao mesmo tempo a gente percebe claramente ao longo do filme, né, que esse movimento revolucionário, né, que queria libertar o Brasil, né, ou queria tirar o Brasil do domínio, né, de um grupo de portugueses que não se preocupavam com o bem-estar do povo, ao contrário, só oprimia o povo para o seu bel prazer individual e para a sua riqueza, a gente vai percebendo que esse grupo não tem interesses muito diferentes desse grupo da realeza portuguesa. Esse grupo, na verdade, também age por interesse próprio, por pequenas mesquinharias ou pequenas quinquilharias. É o padre que tem uma dívida, né, o general que é todo vaidoso e quer liderar essa tropa. A gente vai percebendo que as motivações são muito menos por um projeto de país e de liberdade do que por um desejo individual de poder ou de cobiça, de poder ou de dinheiro de cobiça. Lançado em 1972, esse filme causou grande estranheza, porque com isso o filme ao mesmo tempo ele faz uma crítica direta aos militares, à ditadura brasileira, né? Da mesma forma, em 1972 vivíamos num país, né, oprimido por um grupo pequeno de pessoas, né, que oprime a liberdade do Brasil, né? Então o filme claramente não é um filme de direita, é um filme que critica a ditadura militar e as versões oficiais da história, do heroísmo brasileiro, mas ao mesmo tempo, me parece, essa leitura que eu quero fazer aqui, me parece que o filme também causou uma certa estranheza, ou ainda um certo mal-estar, na esquerda brasileira. Porque em 1972 esse filme colocava de forma muito clara que a esquerda brasileira, na sua época, era totalmente despreparada para fazer essa revolução, né? Os anos 60 foram, né, uma década em que a ideia da luta armada, da revolução e da luta armada de um grupo de esquerda no Brasil era, né, muito forte, né? Era muito comentado, e claramente ao resgatar esse episódio da Inconfidência Mineira, me parece que o Joaquim Pedro faz esse paralelo, colocando uma certa imaturidade, uma certa dificuldade da esquerda brasileira de realmente fazer essa revolução. E aí entra aquela história do projeto do país. Talvez o autor tenha que colocar isso.
Assim como lá na Inconfidência não existia um projeto de país, na nossa esquerda, lá na Revolução, na golpe, né? Na época da ditadura, também não existia o projeto de país. Aliás, eu acho que o Brasil nunca teve projeto de país. Nunca. Entendeu? Ainda hoje não tem. Talvez o autor que quisesse fazer esse paralelo, né? E aí a gente pode fazer essas leituras do que é essa geração, né? Ao finalmente chegar ao poder num processo aí de 50 anos, o que ela de fato fez no país, né? Eu acho que para mim fica claro que o Joaquim Pedro faz uma crítica tanto, claro, à direita, a ditadura no Brasil, é um filme sobre a ditadura no Brasil, sobre a impossibilidade da liberdade no Brasil. Nós não vivemos num país livre, em que os cineastas, artistas e cidadãos não podem falar o que se pensa no Brasil, né? E ao mesmo tempo me parece também que o Joaquim faz uma crítica à esquerda brasileira, numa fase em que tanto a esquerda como o próprio cinema novo brasileiro, nos anos 70, foi reavaliando algumas das suas posições, fazendo uma certa crítica ao engajamento intelectual no processo de ação e no processo de embate, né? Já nos anos 60, no final dos anos 60, filmes como O Bravo Guerreiro, né? O próprio Terra em Transe do Glauber, É isso que eu ia perguntar. O Desafio, Paulo César Sarraceni, né? Sei lá, Desesperato, do Sérgio Bernardes, né? Mas aqui, né, nos Inconfidentes, acho que o Joaquim Pedro coloca isso de uma forma mais subversiva e de uma forma mais direta, né? Qual é o projeto de fato dessa esquerda que quer fazer a revolução? Me parece que já no início dos anos 70 se via de uma forma muito clara a falha desse projeto. O próprio cinema novo foi partindo para filmes um pouco mais próximos do mercado, né? O próprio Macunaíma, do Joaquim Pedro, Garota de Ipanema, do Leon Hirtzman. E ao longo dos anos 70 foram surgindo também outros filmes que apontam para essa impossibilidade da revolução, ou para o encurralamento de um país que não conseguia um projeto político, um projeto de superação dos seus problemas. Como, sei lá, né, no final dos anos 70, filmes como Tudo Bem, do Arnaldo Jabor, como Bye Bye Brasil, do Cacá Diegues, né, que vão aí falar de um fracasso de um projeto das esquerdas para o país. Eu acho interessante, né, a forma como ele constrói esse estranhamento, né? Porque, como você ressaltou, os textos e a própria estrutura da história ela é fiel aos fatos, mas é muito interessante como ele constrói isso filmicamente, que vai provocar esse tipo de estranhamento, porque está tanto na atuação, né, no jeito como os atores estão em cena, e também nos planos. Os planos são bem estranhos, né, a forma como ele posiciona a câmera em relação à cena é tudo muito estranho, foge de um naturalismo, foge de um conforto. Então, assim, ele vai construindo um estranhamento nessa forma, tanto como os atores estão ensinando, como na relação da câmera com a cena, que é muito interessante. Assim. Em algum momento eu pensei que a cena fosse de teatro. Exato, é isso que eu quero pegar agora. Depois que eu falei dessa primeira parte hoje, dessas camadas subversivas que o filme tem, né, e dessa relação com a história, é um filme também sobre a liberdade, né? O gesto de Joaquim Pedro em fazer esse filme mesmo que eu esteja amordaçado e que eu não possa falar o que eu quero falar de verdade, né, da dificuldade do que é o Brasil nos anos 70, então vou me remeter à Inconfidência Mineira como um gesto de resistência e de liberdade, né? Foi um filme muito subversivo, porque eu acho que é um filme que critica tanto a direita, os militares, como a esquerda brasileira, né? Que faz a esquerda também se reavaliar quais são as causas do fracasso da possibilidade da revolução ou de um projeto de um país, né, no início dos anos 70. Mas agora essa que é uma questão bacana para a gente aqui, é pensar de como isso, né, se dar a ver no filme. Quais são as estratégias discursivas, de linguagem que ele utiliza para colocar em cena todas essas intenções, né? E aí, se eu fosse resumir isso numa frase, eu acho que a estratégia que o Joaquim Pedro utiliza é o teatro político brechtiano.
né, a grande chave estética para o Joaquim Pedro, da leitura desse roteiro, né, de como transformar esse roteiro. Essa ideia é, né, já que o tema aqui é cinema e política, é a arte política do Brecht. Né? Para mim, me parece um filme claramente brechtiano. Né? Como isso? Né? Pelo fato de que esses personagens estão num palco. Né? Eles estão sempre representando o papel de si mesmos. Né? Como se eles estivessem representando um grande teatro. Né? Então o filme ele se revela como uma certa comédia, como uma farsa. E a opção pelo não naturalismo das representações. A opção pela não identificação. Né? Que é o princípio básico da arte política brechtiana. A gente não se identifica com os personagens. Alguém se identificou com os personagens, ou torceu para alguém não morrer, ou ficou torcendo para algum personagem, torcendo por alguma intriga. Né? O filme tem um certo distanciamento em que a gente tem um painel de personagens, mas a gente vê... Esses personagens são ingênuos, na verdade. São meninos ingênuos. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não consegue perdoá-los muito bem. A gente consegue vê-los nas suas vilezas, nas suas fraquezas. Né? A gente não consegue se identificar com os personagens. E os personagens, até pela fala, ou como a palavra é usada no filme. E como essa palavra é encenada pelos próprios atores, né, fica clara essa opção pelo não naturalismo. Né? Percebe? Não tem uma ideia do corpo, na fala, no olhar, no andar dos atores, né, de um naturalismo da representação. É como se eles fossem personagens de si mesmos. Isso é acentuado por alguns fatos, como vocês colocaram bem, em que essa quarta parede, né, que é um princípio claro desse cinema clássico, né, que a invisibilidade da encenação é quebrada e os personagens olham diretamente para a câmera. Esses momentos são muito marcantes porque são feitos em depoimentos desses personagens. Quando esses personagens são depoentes ali, né, o cara pergunta: você, padre, você vendeu... né? O padre, coitado, assim, tá metido em um monte de furada, né? Cada vez que ele vai se desculpar, ele se complica cada vez mais, né? E aí ele olha pra gente como se, na verdade, ele tá depondo para quem? Depondo pra gente, depondo pro governo. Nenhum personagem age de forma espontânea, né? Ele sempre age de uma forma programada, né? Visando algo e sabendo que ele está sendo observado. Talvez o único personagem que se exprima de uma forma espontânea seja o Tiradentes. Todos esses outros personagens têm muita consciência de que estão num palco. Talvez, também coloco uma dúvida, que essa adesão também não é integral, não é total. Mas talvez dentro desse grupo dos Inconfidentes, né, o que haja de uma forma mais espontânea, né, seja o Tiradentes. Então o Tiradentes, que é esse grande herói, esse mártir da Inconfidência, também na verdade ele vai ser visto pelas suas fraquezas e pelas suas contradições. Os personagens todos revelam as suas contradições. Ele próprio no início nega a autoria, né, até que no final ele vê que não vai ter muito jeito e resolve então assumir. Esse personagem que não vai ter nenhuma relação, nenhuma filiação com nenhuma instituição, nenhum poder, né? Ele não é o comandante da tropa, né? Ele não está ligado à igreja, ele não tem parentes portugueses, né? Vai ser eleito então como uma espécie de bode expiatório e é o único que vai morrer ali. Na verdade, esses intelectuais, os poetas e tal, os intelectuais, que é o Gonzaga e o Cláudio Manuel da Costa, eram pessoas sonhadoras, né? Que tinham esse ideal, né? Mas eram pessoas totalmente despreparadas para a praxis da Revolução, né? Ninguém queria sujar as mãos, né? A Revolução era muito idealizada, que era uma coisa também que dialogava com uma certa esquerda dos anos 60, e o filme tem claramente uma crítica ao papel do intelectual.